Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito, de chás. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre se pode colocar açúcar no chá. E aí eu recebi uma pergunta lá nesse vídeo que eu acho interessante fazer um outro vídeo que é esse aqui de agora, que complementa. Porque, enfim, né, você pode assistir esse outro vídeo sobre especificamente sobre em que eu falo sobre açúcar em chá, mas o que acontece, né? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo se você tem essa dúvida sobre açúcar, sobre mel, sobre xilitol, né? Não pode açúcar, ou pode. Mas se não puder, pode mel, pode xilitol. Então se você tem essa dúvida, assiste o vídeo, se inscreve no canal também, tá? Eu sou nutricionista, então se inscreve para você acompanhar mais dicas. Bom, eu não vou explicar aqui sobre o açúcar porque tem esse outro vídeo. Se você quiser assistir esse outro vídeo, não assistiu ainda, me pede nos comentários. Henrique, me manda outro vídeo sobre o chá com açúcar ou sem açúcar, né? Que aí eu te mando o link desse outro vídeo. E aí a pessoa lá perguntou, então assim, tá, tirando o açúcar, eu posso então, poderia então colocar mel ou xilitol? Então bora falar disso, né? Seguinte, o que acontece? A princípio, tanto mel quanto xilitol, na minha visão, né, como profissional, são duas opções melhores do que um açúcar comum, tá? Então esse é um ponto que eu preciso destacar. Sim, são opções melhores do que o açúcar de mesa. Mas, gente, a gente tem que avaliar a pessoa em questão, tá? É uma resposta muito genérica. Uma pessoa A pergunta isso e eu dizer que, nossa, substitua assim. Ao invés de açúcar, coloque mel. Ao invés de açúcar, coloque xilitol. Eu preciso avaliar a pessoa. Né? Recomendações específicas precisam ser direcionadas para pessoas de forma específica, de acordo com uma avaliação prévia. Porque o que acontece? O mel, gente, vamos lá. O mel vem das abelhas. É um produto, gente, natural. É maravilhoso, tem benefícios. Inclusive eu uso, né, assim, não todos os dias, né, mas enfim, de tempo em tempo eu sempre estou usando, sempre tem em casa, né, melhor dizendo, sempre tem em casa, então tendo em casa aí eu vou usando, né, como eu falei, né, nem sempre eu uso todos os dias, mas é um produto que faz parte da minha rotina de alguma forma, né. Então é um produto bacana, um alimento, né, gente, um alimento interessante, natural, bom para a saúde. Porém, a gente tem que levar em consideração que o mel, ele é fonte de carboidrato. Um carboidrato simples, um carboidrato de rápida absorção, que inclusive é justamente benéfico nesse quesito, que é o que faz dele ser um adoçante natural. Ou seja, sim, ele é tão adoçante, ele é tão docinho, que ele pode substituir o açúcar, porque ele vai dar essa doçura no lugar do açúcar, entende? Então, olha só que bacana. Que bom que ele tem essa doçura, é uma doçura natural, vinda de um alimento que também tem benefícios, então, vendo pelo lado positivo, tem esse lado positivo. Mas, levando em consideração justamente isso, de que é uma fonte de carboidrato de rápida absorção, se a pessoa já está com algum tipo de quadro de intolerância à glicose, de resistência à insulina, não é um alimento que será interessante de ser usado. Até porque, às vezes, a pessoa está tendo a indicação de usar um chá, e aí, até para ajudar no tratamento de alguma questão, por exemplo, de resistência à insulina, de repente, controlar a inflamação e por aí vai. E aí a pessoa vai e me coloca um mel. Não vai fazer muito sentido. Ela vai usar um chá para tratar uma coisa junto com o mel que talvez atrapalhe, porque num caso de pessoa que precise ter um controle maior, mais rigoroso do teor de carboidrato, do tipo de carboidrato que ela consome, um carboidrato de rápida absorção como o mel talvez não vá ser bem-vindo, entende? Então é importante a gente levar em consideração isso. De quem estamos falando, para quem é essa pergunta, né, no caso, né, para quem é. Então, se a pessoa for saudável, os exames estiverem tudo direitinho, gente, o mel tá ok, né? É uma opção bacana em relação ao açúcar. Aí vamos ao xilitol. O xilitol, adivinha só, entra na mesma questão assim de é bom, mas depende. Só que por motivos diferentes, né? O xilitol, ele é um adoçante natural, tá? É um adoçante que a gente é uma substância que a gente encontra naturalmente, por exemplo, em alimentos, né? Então assim, é natural, tá? Bacana. Vai adoçar, como eu falei, né? É de uma fonte natural. Só que, gente, o celular, eu tô gravando pelo celular, por isso que eu tô assim me mexendo bastante, tá? Mas foca no conteúdo. Só que o que acontece? O xilitol é uma substância que tem uma propriedade, digamos assim, uma característica, né, fermentativa. Ele é um tipo de... É isso. É uma substância fermentativa, né, que a gente consome no organismo, tem essa propriedade fermentativa.
Até aí tudo bem, porém, há casos de pessoas, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, com doença de Crohn, com quadros intestinais, de repente momentâneos, mas que naquele momento ela está num quadro de intestino que não está muito bem preparado para, por exemplo, uma substância fermentativa que, se acontece da pessoa consumir, pode gerar distensão abdominal, pode gerar gases, dores abdominais, entendeu? Porque fermenta, a pessoa distende, fica com a barriga inchada, sabe, o abdômen inchado. Então isso pode gerar tanto um desconforto visual, só que não é só visual, né? Às vezes dói mesmo, né? A pessoa fica com a barriga inchada. Então, é isso. O xilitol, veja, ele é natural, maravilhoso. Se você me pergunta, nossa, posso tirar o açúcar e no lugar do açúcar colocar o xilitol? A princípio, nossa, que troca excelente. A princípio é isso. Só que, dependendo do caso, talvez também não vai fazer muito bem para a pessoa, o xilitol. Entendem a questão? Então, resumindo é isso. Chá com mel ou chá com xilitol. E aí? São boas opções para adoçar o chá? Mel e o xilitol, sim. Porém, há restrições. E aí eu tive que, no vídeo aqui, né, explicar isso, né? No caso, a oportunidade que eu tive aqui de explicar isso, dar exemplos de um e do outro, de, tá, Henrique, mas assim, poxa, se o mel é natural, se o xilitol é uma adoçante natural, tá, como assim depende? É natural? Pode então, né? Então, pode. Mas dependendo do caso, também há casos em que a pessoa não vai se dar bem com um, com o outro. Ou até com os dois, né? Por exemplo, tem gente que vai se dar mal só com xilitol, mas não com mel. Tem gente que se daria mal com o mel, mas não com o xilitol. Ou, dependendo do caso, pode ser que a pessoa se dê mal com um ou com o outro, entende? Então, realmente, resumindo, na verdade, assim, por essas e outras, tá? Por essas e outras, eu normalmente eu indico usar chá sem adoçante, sem adoçar. Independente se é açúcar, se é mel, se é adoçante, ainda que seja um adoçante natural. Eu digo adoçar independente de qual seja a substância, entende? Então, de um modo geral, eu indico, eu recomendo, né? A minha preferência é que a pessoa vá se acostumando com o gosto do chá, entendeu? Até pelo prazer mesmo de você sentir o gosto do chá. Porque quando você coloca um adoçante, eu entendo, tá, que é importante às vezes usar um adoçante, porque a pessoa não tem costume de usar um chá. Então, até para que ela se acostume. Então, assim, gente, eu sei que tem todo um contexto. Dependendo do caso, é aceitável e tal. Mas depois de um tempo que a pessoa já está consumindo o chá, o ideal é que ela consuma só o chá mesmo puro, para que ela consiga adaptar o paladar dela e conhecer também, né, o sabor real daquele chá. Né? Porque o adoçante ele vai mascarar, né? Ele vai dar uma doçura que vai modificar o sabor real daquele chá. Então, se você entendeu, gostou, comente, compartilhe. Muito obrigado pela sua atenção. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.